Noite. Estamos aqui mais uma vez para começar esse culto maravilhoso e desde já vou agradecendo por você estar deixando nós entrarmos na sua casa para mostrar um pouco mais desse nosso amigo Jesus maravilhoso, esse Deus tremendo, amém? Vamos começar com um louvor muito forte. Quem souber, cante. Quem não souber, simplesmente adore. Amém? Vamos lá? Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Está difícil, a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrou na guerra, pelejou por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Glória ao teu nome, aleluia. Amém? Como eu disse, esse louvor é fantástico, é maravilhoso e nós devemos realmente confiar nesse Deus. Todos os dias Ele nos dá nova oportunidade quando nós abrimos os olhos pela manhã. E cada dia é uma página em branco para a gente poder escrever. Mas nós temos que confiar nesse Deus e continuar caminhando. Para isso nós temos que aprender mais de Deus, para confiar mais em Deus. E vai vir essa nossa pastora maravilhosa com a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigada, pastor. Amém. Boa noite. Boa noite. Nós estávamos, vocês ouviram o coro, gente? Nossa, mas nós cantamos bem demais. Mas a gente fica se
cantando lá no templo, no culto presencial, e aí nós soltamos a voz, e você deve fazer a mesma coisa na sua casa, ao invés de ficar prestando atenção no louvor daqui, você tem que prestar atenção no louvor que você está fazendo aí, gente. Boa noite, obrigado por estar me recebendo na sua casa, obrigado por nos abraçar, por nos envolver, e obrigado por se dispor. E esse agradecimento você vai fazer a você. Você está se dispondo a ser transformado, a ser abençoado, a receber força desse Deus para se tornar alguém melhor, alguém vencedor, alguém que vai dar testemunho, alguém que será um exemplo. E a discussão em off era: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir? Mas o meu pai estava internado, ele tinha uma promessa que não tinha se cumprido. E ele falou: filha, eu não vou morrer, porque essa promessa não se cumpriu. Eu acreditei que meu pai não morreria, porque realmente a promessa não tinha se cumprido. E meu pai veio a falecer. E eu pergunto para você, você também tem dúvidas a respeito desse assunto? Se você tem dúvida, eu quero que você agora pare e pense. Quantas promessas Deus tem para você? Deus tem promessas para você todos os dias, todos os minutos. Se Ele não te levar por causa das promessas que Ele tem para você, segundo o seu ponto de vista, eu e você seremos eternos, porque a promessa se cumpre hoje. Amanhã nós temos outra ou não temos, gente? Porque nós temos promessa todos os dias. Mas você sabe qual a promessa fundamental? É a promessa que você está com Ele em toda e qualquer situação. Que Ele está com você em toda e qualquer situação. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Porque você sim tem promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não desfalece. A promessa de Deus nos mantém viçosos, com coragem, com certeza de que vamos vencer. E eu te pergunto, você já viu alguém que morreu sem a promessa se cumprir? Se você diz que sim, eu te digo que não. Porque com certeza, todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. E quando Ele nos leva para um outro plano, quando Ele nos leva para a eternidade, quando Jesus volta para nós, com certeza nós estamos indo justamente para uma promessa que está se cumprindo. Ele prometeu nos dar vida eterna. Essa promessa Ele já cumpriu. Se fosse olhar para esse lado, eu e você já estamos prontos para ir embora. Mas como nós temos muita coisa para viver, nós teremos muitos anos para viver. Então agora, eu quero que você abaixe a sua cabeça e nós vamos orar comigo? Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui com essa pessoa que precisa que a promessa se cumpra, com essa pessoa que precisa do seu milagre, com essa pessoa que não se encontrou ainda no meio de toda essa turbulência, não se encontrou ainda no meio dessa situação, com essa pessoa que às vezes em oração fala que o Senhor é carrasco por ter permitido isso ou aquilo, que o Senhor não soube entender os pedidos. Sabe, Pai, essas orações que nós fazemos, quando a nossa mente está turva, quando a nossa mente está confusa? Pois é, eu quero que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que tem esse sentimento hoje, de que o Senhor é um Deus carrasco, de que o Senhor é um Deus que não cumpre a promessa e leva mesmo assim essa pessoa. Eu quero que o Senhor venha agora reverter o quadro dessa pessoa, reverter a visão, que possamos ter uma paz tão grande em nós, que toda a tribulação interna, toda essa luta interna, toda essa luta nos pensamentos caia por terra agora em nome de Jesus. Todo esse conflito interior, que ele caia por terra em nome de Jesus. Já nesse inicinho, eu estou clamando pela vida do Júlio. Esse homem que já teve muitas promessas cumpridas e que agora precisa que o Senhor renove as forças dele. Deus, eu conheço o Senhor. Eu te conheço não de ouvir falar. Eu conheço o Senhor de andar contigo.
E é por isso que eu tenho a ousadia de clamar a Ti que faça um milagre na vida do Júlio agora. Que o Senhor renove as forças desse homem. Esse homem que estará na terça-feira aniversariando, completando anos de vida, e que vai passar por uma situação que vai até então, no pensamento dele, deixá-lo ainda mais fraco. Eu sei que o Senhor o manteve aqui com propósito. Eu sei que ele não está sozinho, mas eu quero que ele saiba, eu quero que ele sinta, e eu quero que todos que estão começando o culto comigo agora, ministrem no Júlio força, ministrem no Júlio a ousadia do Senhor, ministrem no Júlio a presença do Senhor. Meu Pai, que a sua palavra fale com o Júlio, que a sua palavra fale comigo, fale com cada um que está aqui, com cada um que está ouvindo, e que possamos sair cheios de Ti nessa noite, que possamos ter força e ousadia para vencer mais uma semana a partir de hoje. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso ajudador, o Deus que nos faz forte e nos chama de forte, o Deus que mesmo quando nós estamos fracos, nós devemos dizer que somos fortes porque somos fortalecidos no Senhor. Obrigado, obrigado por ser quem és e por ter nos escolhido, apesar de ser quem somos, em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. Abra comigo, por favor, em 2 Reis 19 e vamos ler. 2 Reis 19. Eu vou ler um texto maior hoje e nós vamos conversar sobre esse texto, combinado? Então vamos lá. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos com pano de saco, com pano de saco. Eles foram ao profeta Isaías, filho de Amós, e eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão, de humilhação. Estamos como mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras. Vou contar para você. Esse rei, o rei Ezequias, estava sofrendo ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe mandou até ele cartas, recados, e nesses recados e nessas cartas, ele dizia o seguinte: quem você pensa que é para se igualar a mim numa luta? Quem você pensa que é para continuar pensando que você tem condições de guerrear comigo, de guerrear contra mim? Eu estou mandando alguns recados, eu estou mandando cartas para lembrar a você que você não é nada. Em quem você tem confiança? Você tem confiança se for aquele Deus do Egito? Você vai confiar em Deus? Isso são balelas. Em quem você tem confiado? Eu estou mandando para você orientações para que você negocie comigo. Aí eu paro. Nós sabemos que Elias estava tão cansado que ele recebeu uma ameaça. Se amanhã até as 18 horas, amanhã até as 18 horas você será um homem morto. Quando Elias ouviu aquela ameaça, ele saiu correndo desesperado. E aí ele se escondeu numa caverna e ele teve problemas pessoais, ele teve problemas mentais, ele teve problemas corporais, ele ficou descompensado. Ele tinha vivido várias situações de milagre, mas uma ameaça
fez com que derramasse no auge do cansaço dele. Ele estava cansado e ele ouviu a ameaça de uma mulher, falando que até amanhã, às 18 horas, ele morreria. E ele escondeu numa caverna, ele saiu correndo dessa mulher, ele saiu correndo daquela situação, e lá naquela caverna ele falou com Deus assim: nossa, me leva. Ah, não, tá tudo muito difícil, eu quero morrer. E aí nós olhamos a confusão mental, que é a seguinte: amanhã até às 18 horas você será um homem morto. Ele queria morrer. Não era fácil ele ficar parado esperando receber o tiro, a flechada? Não seria fácil? Ele fugiu, ele foi para uma caverna, ele ficou escondido e ele começou a falar com Deus para tirar a vida dele. Se ele queria morrer, por que ele não ficou quieto para morrer lá? Pois é. Para você ver o que o cansaço faz com a pessoa. Agora, se essa pessoa que ameaçou ele pudesse matar, por que ela mandou recado? Para que ela ameaçou de morte se ela tinha condições de matá-lo? Agora, Senaqueribe tinha condições de vencer essa guerra, essa batalha, essa luta? Por que ele gastou tanto tempo angustiando e minando as forças de quem não tinha forças? A minha pergunta para você diante de tudo isso é a seguinte: por que você ainda não entendeu que tudo que está acontecendo dentro da sua cabeça são ameaças do inimigo para você não ter tempo de descobrir quem você é? As ameaças que têm chegado a você, que têm chegado até você, esses medos que têm te feito não dormir direito à noite, essas inseguranças que têm feito com que você não confie, porque é tudo tão real, é tudo tão latente, acontece com tanta firmeza, as coisas acontecem com uma clareza tão grande, que fica praticamente impossível acreditar que vai haver um milagre. Olha o que esse homem fez. Ele chegou perto do profeta e ele falou: olha, nós estamos tão cansados. Olha aqui, hoje é dia de muita angústia, de muita humilhação, de muita repreensão. Nós estamos com uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho, mas ela não tem força para fazê-lo nascer. Você já teve essa sensação? Sabe aquela vontade de desistir? E aí você fala assim: ah, eu vou desistir, para mim chega. Não quero mais. Aí quando você fecha o olho assim, ó, não quero mais. Em fração de segundo você fala assim: mas se eu desistir, vou fazer o quê? Mas se eu desistir, quem vai criar meus filhos? Mas se eu desistir, eu vou para onde? Mas se eu desistir, como eu vou fazer para desistir? Aí você descobre que não tem como desistir. Quem já deu à luz sabe que é exatamente essa situação que a gente tem. A mulher engravida e fica tudo muito lindo, gente. O neném vai crescendo e aí ela faz carinho na barriga. O papai faz carinho. Todo mundo quer ver o chute do bebê. Todo mundo quer ouvir o coraçãozinho dele batendo, coloca o rosto, a orelha e ouve. E aí são 9 meses de muita tranquilidade, preparando o enxoval e sonhando com o rosto daquele bebê. Que maravilha! O meu filho vai chegar, será que ele vai parecer comigo ou com o pai? Como vai ser? Ele vai falar rápido, ele vai falar devagar? Como vai ser o rostinho dele? E a mãe fica assim, como quem sonha. Deu a hora. Levou a mulher para o parto. Ela começa a ter a contração. Aí ela pensa assim: eu não quero mais filho, não! Eu não quero mais ganhar neném, não! Adianta, gente? O menino está lá dentro. A única coisa que ela pode fazer ali é gritar, se o médico deixar. Porque o médico manda você calar a boca, o médico faz assim: psss. Se você estiver na rede pública de saúde, ele vai falar assim: não adianta gritar, não! E as enfermeiras:
Você está gritando porque faz força. E só você e Deus sabe a dor que você está sentindo. Muito me admira um homem mandar essa mensagem usando esse exemplo. Ele falou que ele estava como se tivesse um filho para nascer e não tivesse forças para colocá-lo para fora. Você que é pai, não sentiu isso, mas já viu a sua esposa comentando. A hora que vem, a hora que chega, a hora mesmo, por mais que você já tenha ouvido, por mais que você ouça essa pregação agora e está grávida, é só na hora é só você e Deus, não tem marido, não tem amor, não, o seu filho pode ter pai, pode não ter, nessa hora, sabe aquela angústia assim, engravidei, o pai da minha criança foi embora, isso aí você faz durante a gravidez, porque na hora que ele está nascendo, você não preocupa se você está maquiada, se o seu filho tem pai. Se tiver pai, às vezes é pior que você xinga o sujeito todo. Você não preocupa com a cor do esmalte. Se tiver esmalte, eles até tiram. Menino, o negócio é estreito. E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, é assim que ficam as coisas. A coisa estreita para o nosso lado de tal forma que você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais como resolver. Você fica como uma mulher prestes a dar à luz, sem forças para colocá-lo para fora. Pois é. Se a cidade de Israel tivesse sido aniquilada, tivesse sido exterminada, naquela época, na época desse combate, não teria ficado histórias para nós. Nós não conheceríamos esse Deus do livramento, esse Deus que guerreia, que vai adiante nas batalhas. Não consegue. Se tivesse acabado com a nação, com Israel, hoje nós não teríamos referência sobre Israel. Deus estava guardando, Deus guardou o tempo inteiro. Deus guardou Israel durante todo o tempo. Deus guarda você durante todo o tempo. Porque Deus hoje não olha você. Deus olha você e vocês. Deus olha você e a sua posteridade. Deus olha você e tudo o que você vai frutificar. Deus olha você sabendo que em você Ele pode investir. Ele olha em você e sabe que você vai prosperar porque Ele te conhece. Porque Ele se conhece. Ele sabe que Ele não colocaria a mão num terreno que não frutificará, num terreno que não germinará, num terreno que não nascerá árvores frutíferas. Ele, se conhecendo, sabe que colocou as mãos em você, sobre você, porque você vai dar muito fruto. Porque você vai levar, vai conduzir tudo o que Ele está fazendo na sua vida para a eternidade. Se fosse só isso, estava bom demais. Só que o inimigo sabe disso mais que você. Satanás sabe que você nasceu para brilhar, sabe que você vai frutificar, sabe que você será curado, sabe que a sua mente será liberta, sabe que você vai arrebentar. E sabe que ele não pode tocar em você. Ele sabe que não pode. E aí ele começa a te ameaçar. Ele começa a dizer para você que não é bem assim. Ele começa a falar para você que a realidade é clara e a promessa não. Ele começa a dizer para você que é melhor você negociar com ele. Uma das negociações é a depressão, a tristeza profunda. Normalmente, nós não temos forças para lutar contra ela, porque quando a depressão vem, ela nos abate, tira as forças, nos pressiona para baixo de uma forma que nós não temos forças para sair debaixo da pressão que ela faz. Porém, quando nós entendemos que essa situação pode ser revertida
com um tratamento médico, com orações, nós conseguimos sair debaixo dessa pressão que é feita. Mas para isso, nós precisamos entender que há luz, mesmo quando tudo parece trevas. Se eu consigo entender isso na minha cabeça, eu consigo fazer com que isso seja realidade na minha vida. Então, você que está me ouvindo agora, qual a realidade que o mundo tem apresentado a você? E mesmo que esteja tudo bem, qual a realidade os seus pensamentos estão ditando para você? Porque às vezes, você olha para uma conquista que você já fez e começa a falar assim, não, mas essa conquista ela aconteceu até agora, mas daqui para cá eu não tenho forças mais para continuar, eu não acredito que haverá mais conquistas, eu acho que vai acabar por aí. Os seus pensamentos começam a ditar um limite para a potência que você é. Os seus pensamentos começam a dizer para você que você não está entendendo bem e que essa promessa que haveria e que alguém falou não faz muito sentido, porque tudo está te mostrando ao contrário. Mas esse homem, Ezequias, pegou essa carta, onde o bonito, onde o poderoso, onde o inimigo que estava ganhando e que estava se mostrando para ele como vencedor. Ele pegou a carta e soube direitinho onde levar a carta. Hoje de manhã, eu estava ouvindo a rádio, a Mega Viva FM, e ouvi um comentário muito interessante a respeito do povo que saiu do Egito. O povo saiu do Egito, mas continuou com a mente cativa. A mente daquele povo não foi liberta. Eles saíram do cativeiro, saíram da escravidão e continuaram com a mente de escravos. Eles ficaram no deserto andando e falando assim, ai, que saudade das cebolas que a gente comia lá na época que a gente amassava o tijolo com o pé. Ai, que saudade da época que eu era escravo, ai, que saudade. A mente deles se manteve presa num passado de destruição. Eles sofreram tanto tempo naquela escravidão, que hoje, mesmo saindo dela, o corpo sentia saudade. Você entende que se o inimigo pode te manter no passado, é o que ele vai fazer? Você entende que a sua carne, que a pessoa, que o ser humano, ele é tendencioso a viver no passado? Muitas vezes o passado é a melhor zona de conforto. A mulher termina com um homem que era muito ruim para ela, ou o homem termina com a mulher que era muito ruim. Só que hoje, a mulher e o homem, eu estou citando os dois para você entender que eu não sei se você é a mulher ou o homem que está me ouvindo aí agora. E aí na hora é assim, ai que alívio, fiquei livre daquela louca, ou do louco. Amanhã, ai que alívio, fiquei livre daquela louca. Nossa, mas a cama está vazia, né? Nossa, agora eu já não sei o que é pior, se é viver casado com aquela mulher que ficava conversando na minha cabeça o tempo todo. O que é pior? É viver com ela ou viver essa solidão? Gente, eu não nasci para ser solteiro, não. Eu estou sozinho. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Eu não estou conseguindo me adaptar na nova vida. E aí a pessoa começa a esquecer os defeitos da pessoa que ela separou. Eu estava conversando com uma moça esses dias, que eu acompanho há um tempo, e ela me falou assim, pastora, eu estava conversando com meu esposo e ele falou comigo algumas coisas que eu comecei a pensar, gente, é mesmo, né? Como eu tive coragem de fazer isso, fazer aquilo, e ela começou a dizer o que o marido dela falou com ela, e eu fui observando. E ela foi dizendo o que ele foi falando com ela. Quando ela terminou de dizer, ela falou assim,
olha, pastora, como eu fui realmente ruim. E ela começou a chorar. E falar, olha como eu fui culpada, como eu sou culpada. E aí eu falei, olha, interessante, você se acha culpada dentro dessa situação que ele colocou? Ela falou, sim. Ai, pastora, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, então eu vou te contar uma história. E aí eu contei a história para ela. A história que ela me contava, as coisas que aconteciam, que não foram citadas nessa conversa. E eu fui contando para ela, quando terminou, ela falou assim, nossa, eu tinha esquecido desses negócios. Como ele conseguiu me embromar? Eu falei, assim, simples assim. A empresa era terrível. Ah, não, todo dia eu ia, amargurada, eu ia e sofria. Mas no final do mês eu tinha dinheiro para receber. Agora eu não tenho salário. Agora eu bato na porta dos outros procurando emprego e está tudo fechado. E a pessoa começa a negociar. E a pessoa começa a sentir saudades da época da escravidão. E ela começa a se sentir culpada por ter saído de um relacionamento que fazia com que ela sofresse. Ela começa a se sentir culpada de ter saído de uma empresa que fazia com que ela sofresse. Ela começa a se sentir culpada por não estar frequentando a casa da mãe com a mesma assiduidade, porque ela agora se sente uma péssima filha, porque ela não dá mais palpite dentro da casa que não é dela. Ela parou de ensinar para a mãe dela como agir e isso está deixando ela culpada. Ela antes tirava da mãe e do pai a responsabilidade de resolver os problemas, porque ela entrava lá e resolvia. Agora ela não faz mais isso e ela começa a se sentir uma péssima filha por não mandar mais na casa dos pais. E assim, seguidamente. Nós somos mães que vivemos no passado, e aí foi o que eu disse na reunião de mulheres, nós vivemos num passado de sofrimento. O nosso filho, isso não só as mães, mas os pais de maneira geral, vive uma realidade que é a seguinte: o meu filho não vai sofrer o que eu sofri, o meu filho não vai passar pelo que eu passei, e aí nós deitamos para que os filhos passem, e aí nós colocamos comida na boca dos filhos, e aí nós evitamos que os nossos filhos sofram, e evitamos que os nossos filhos se tornem homens e mulheres bem-sucedidos. O passado vai sendo arrastado para dentro da nossa mente, nos trazendo culpa, nos trazendo sentimentos de vontade de voltar. Eu sofria, mas não precisava lutar. Agora eu sofro e tenho que lidar com a dor. O ser humano foge da dor o tempo todo. O ser humano foge da dor e do crescimento o tempo todo. E eu te digo, porque nós fugimos da dor e do sofrimento o tempo todo, nós recebemos ameaça o tempo todo. Quando você levanta um pouquinho a sua cabeça e decide que vai ser tudo diferente, começam as ameaças. Presta atenção. Quando você decide colocar um ponto final nesse sofrimento, nessa vida de miséria, nessa vida de ser capacho, nessa vida de carregar alguém nos seus ombros, quando você decide, as ameaças começam. Mas você não é tão boa assim para conseguir um outro namorado. Mas você não é tão boa assim para conseguir um outro emprego. Mas você agiu assim com seu filho, coitado. O menino pode ter batido na sua cara. Mas as ameaças, porque você decidiu ser uma mãe que coloca ponto final em filhos insubordinados, você começa a receber ameaças. Tadinho, e se ele fugir de casa? E as ameaças começam a vir, e elas vêm com uma intensidade, e elas vêm de uma maneira tão cruel, que eu te digo que a maioria volta para o passado. A maioria volta a se submeter, porque não precisa lutar contra, porque não precisa ser confrontado, porque não precisa reagir, porque já estava tudo sob controle no sofrimento. Eu li isso aqui para você, para te dizer que quando Ezequias apresentou para Isaías, ele apresentou para o profeta a carta. O profeta falou com ele o seguinte:
nenhuma flecha contra vocês ele atirará. E aí você vai ver que o Senhor trabalhou, que o Senhor justificou e que eles venceram. Você vai ver que Deus mandou um anjo para lutar contra 185 mil soldados na noite. Você vai ver que a atitude de Ezequias fez com que o povo dele saísse vencedor numa guerra sem precisar guerrear. Ele se prostrou diante de Deus ao invés de se prostrar diante da ameaça. Ao invés de ele se entregar a Senaqueribe, ele se entregou ao Senhor dos Exércitos. Ao invés de se entregar à situação que parecia muito convidativa, parecia muito real. Depois você lê esse texto e você vai ver o quão parecia real, que ele seria muito melhor sucedido se ele fizesse negociação com Senaqueribe. Mas ele preferiu, ele escolheu, ele decidiu pegar a carta que ele recebeu daquele rei e levar diante do Senhor dos Exércitos. E quando ele tomou essa atitude, o Senhor dos Exércitos agiu a favor dele. Pergunto para você, as ameaças do passado, os conchavos que te prometeram, as negociações que você tem recebido, esse imã que te puxa, querendo te levar para um passado, talvez não tão distante, talvez um passado na semana passada, talvez um passado ontem, eu não sei quando é o seu passado, mas quando essa força te puxa, quando essas ameaças vêm, qual a sua atitude? Se você tomar a atitude certa, de entregar nas mãos do Senhor dos Exércitos as ameaças e permanecer firme, sabendo quem você é nele, não em quem você é em você, porque se depender de você, realmente você está lascadinho. Nós somos fracos mesmo. Mas o Senhor fala, diga o fraco, eu sou forte. Diga para você, eu sou forte. Diga para você, eu sou fortalecido no Senhor dos Exércitos. E eu decidi colocar ordem na minha vida, e a minha vida será organizada. Deus me disse que a partir de agora é para eu agir assim, eu agirei assim. Eu não me submeterei às ameaças, eu as levarei ao Senhor. E você está convidado a falar com o Senhor o seguinte: poxa, Deus, tá osso ficar sozinho. Ah, meu Deus, que vontade de beber uma cachaça, Senhor. Mas eu não vou ceder. Eu não vou ligar. Eu não vou voltar para esse passado. Eu estava adoecendo nesse passado. As minhas forças estavam sendo minadas nesse passado. Eu estava deixando de ser uma pessoa íntegra nesse passado. Eu estava deixando de me amar nesse passado. Eu não vou voltar para ele, mesmo que me ameacem. Você está disposto a fazer isso hoje? Porque é o que o Senhor está te capacitando a fazer. Entregue para ele as ameaças. Apresente para ele as ameaças. E você verá que um só anjo é o suficiente para te livrar. Nesse caso aqui, o anjo veio à noite e livrou aquela cidade de 185 mil soldados. Um anjo foi o suficiente para guerrear contra todos eles. Você está aí, recebendo a orientação de que um anjo, quando é mandado pelo Senhor, é o suficiente para tirar o passado da sua mente, para tirar das suas pernas, das suas mãos as correntes. Um anjo é suficiente, mas para isso você tem que entregar nas mãos dele as ameaças. Você está disposto? Pastor, vem cá, vamos orar juntos por eles, por nós. Senhor, nós estamos juntos aqui, numa só fé. Nós estamos juntos aqui, clamando ao Senhor que tire de nós essa falta de força e nos enxerte força. Que tire de nós esse medo que nos faz retroceder, que nos faz regredir, que nos faz voltar a um passado de escravidão. Tire de nós. E eu estou aqui
como autoridade constituída pelo Senhor, repreendendo dessa pessoa todo o cativeiro, repreendendo dessa pessoa a opressão, a depressão. Eu repreendo dessa pessoa agora a vontade de se manter no passado. Eu repreendo dessa pessoa agora o medo da reação, de reagir e de lutar. E eu ministro em cada um que está me ouvindo o renascer do Senhor. E eu ministro neles somente um anjo para os livrar do inimigo que tem se levantado contra ele. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou fazer algumas orações. E eu gostaria que você orasse comigo. Eu vou orar primeiro para os aniversariantes. Almerita, saudade de você, Almerita. Muito em breve nós nos encontraremos nos cultos presenciais. Carolete vai fazer aniversário terça-feira. O Júlio, terça-feira. Então agora vamos orar por essas pessoas. Senhor, eu abençoo a Almerita, abençoo a Carol, o Júlio. Peço ao Senhor que envolva essas pessoas agora nas tuas mãos, que eles possam ser alcançados por ti. O aniversário é uma data importante, meu Pai. É uma data onde nós refletimos em que devemos melhorar, em que não melhoramos, no que não melhoramos. E eu estou aqui abençoando essas pessoas para que elas consigam, onde elas não melhoraram, elas tenham forças para melhorar, elas tenham discernimento e ousadia para melhorar. Entregue na mão desses aniversariantes, meu Pai, os seus presentes, porque os seus presentes não têm dinheiro que pague, os seus presentes não têm nada que pague. Então eu abençoo os três com a sua bênção, com o seu poder, em nome de Jesus. Agora eu ministro a cura do Senhor no Daniel, Elias e Júlio. Eu sei que o Senhor é um Deus que cura alma, corpo e espírito. E é essa cura que eu ministro nos três. Que o Senhor venha agora, com as suas mãos de poder, tocar nos três e enxertar neles a tua força, a tua cura e o teu renovo, em nome de Jesus. Eu agradeço, meu Pai, pela irmã Maria Pimenta, que está em casa, que está agora recuperando em casa. O Senhor a tirou do CTI, a tirou da internação e ela está em casa se recuperando. Eu peço que o Senhor venha fortalecê-la todos os dias e que ela venha testemunhar que o Senhor cuida dela, porque ela é uma mulher cuidada pelo Senhor. Abençoo todos da família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou agora chamar aqui, em 2 segundos, a Rose. A Rose tem uma ótima notícia para dar para você. Olha para você ver, gente, que delícia. Conta aí, Rose, o que você tem para contar para eles? Boa noite. Vou ter uma notícia fresquinha, muito boa, que muita gente vai gostar. Espero que todo mundo goste, né? Mas a partir de domingo que vem, nós estamos voltando ao nosso culto presencial da manhã. Vai ser todos os domingos, às 10 horas da manhã. Domingo que vem é um culto de primícias, é um culto especial, é um culto que você pode estar lá e consagrar o seu mês de setembro ao Senhor. Vai ser dia 6 de setembro, é o primeiro culto do mês. E o culto de primícias, o que é primícias? Primícias é o nosso melhor. E o culto de primícias, você leva um visitante, você coloca a sua melhor roupa, você leva um mantimento para ajudar a fazer as cestas básicas, para ajudar as pessoas que precisam, e você leva a sua melhor oferta. Então esse é o culto de primícias. E toda vez que é um culto de primícias, de manhã nós temos o nosso café de primícias. Depois do culto a gente tem um momento de confraternização, onde a gente se delicia ali, né, do café, pode bater papo, matar a saudade. Então quem puder está indo ao culto, puder levar um suco, alguma coisa para comer, quiser compartilhar com a gente, é muito bem-vindo. Eu conto com vocês lá, não é só domingo, é a partir de domingo, todos os domingos, 10 horas da manhã, amém? Nossa. Eu espero, né, que todos estejam lá e que nós possamos adorar ao Senhor, né, e levem sua máscara, lá vai ter álcool em gel, não se preocupe, né, e assim como a gente às vezes dá aquela fugidinha para ir no shopping, para ir numa lojinha, no supermercado, no açougue, a gente também pode tirar esse tempo para ir para a casa do Senhor, amém? Então conto com vocês, domingo que vem, 10 horas. Isso aí, Rose. Por enquanto nós voltaremos presencial no culto da manhã,
Entendam, nós voltamos presencial com a reunião de mulheres, com a reunião de homens e com a reunião e com o culto de manhã no domingo. No culto à noite continuaremos aqui e no domingo, culto de primícias. Você em casa, me assistindo, você vai estar com a sua melhor roupa, você vai dar a sua melhor oferta, você vai separar o seu alimento para entregar e você vai me falar que está com alimento e eu vou pegar com você e você vai ver o seu mês de setembro prosperar, porque você vai consagrá-lo ao Senhor no primeiro domingo do mês. Você que está online vai convidar alguém para assistir junto com você o culto. Você que vai de manhã vai convidar alguém para apresentar no altar, no culto presencial. Você que é do Jardim Montanhês, você que é do Jardim Alvorada, você que é do bairro Santa Helena, se preparem para estar presente na igreja com a sua melhor oferta, com a sua melhor roupa, com uma pessoa que você vai consagrar no altar. E eu falei, faltou alguma coisa? Com a oferta de comer. Alimento não perecível. Ai, estava demorando, né, gente? Então, é isso aí. Com a oferta de comer. Então, você vai se apresentar com o seu melhor. E você pode ter certeza que Deus não fica devendo nada a ninguém. Na segunda-feira, nós teremos, no dia 7 de setembro, feriado, o almoço lá no Jardim Montanhês para as crianças. O tema é abuso sexual infantil, abuso sexual do incapaz. Essas crianças vão receber orientações durante esse almoço, haverá palestra, será muito aconchegante, os meninos receberão todo o carinho e eu e você estamos convocados para abençoar esse almoço. Você vai fazer a sua doação, você vai procurar a pastora Vânia, a Rafaela. Essa é uma ação do Som do Gueto, o Som do Gueto que está fazendo essa ação. Mas nós somos um corpo e juntos com o Som do Gueto nós vamos abençoar esse almoço. Se não for com a presença, é com doações. Doações financeiras? Ótimo! Porque aí ela vai comprar suco, aí ela vai completar o saquinho de lembrancinhas, porque as crianças serão tratadas como elas merecem, com tudo o que as faz feliz. Dia 7 de setembro é um dia especial e eu conto com você para abençoar aquelas crianças. Então, olha, gente, que delícia. Domingo você vai poder se encontrar no culto presencial de manhã. Você vai poder abençoar as crianças no dia 7 de setembro. Na terça-feira os homens vão se reunir, que orgulho dos homens. Na segunda-feira as mulheres vão se reunir. Essas duas colocações é no QG do Guarani, tá? Aqui no Guarani, mulheres e homens, segunda e terça. Culto presencial nas igrejas dos outros bairros, que é Jardim Montanhês, Santa Helena. O Jardim Alvorada está junto com o Jardim Montanhês e eles estão trabalhando juntos. O pastor Diego e a pastora Vânia estão trabalhando juntos no Jardim Montanhês. Vá lá, participe do culto e você vai ser transformado e abençoado. Amanhã às 7 horas eu estou aqui falando com você. As palavras diárias são 5 minutos, no máximo 7, que mudam, que te ajudam, que te direcionam. É interessante que antes eu começava e falava 3 minutos, 4 minutos. Aí eu fui esquentando, gente. Tem dia que eu vejo, pulou pro 7, eu bom dia e até amanhã às 7. Porque o negócio vai fluindo, gente. Pode deixar que eu não vou passar de 7 minutos não, tá? Em nome de Jesus. Então, 7 horas da manhã eu tenho um encontro marcado com você amanhã. Combinado? Tem mais alguma coisa para eu falar aqui, gente? Vamos fazer um teste? Um teste não. Vamos fazer Vamos tomar uma atitude? Escreva quais são as ameaças e apresente em oração ao Senhor. Não para orar, não. Escreve primeiro. E ajoelha em oração, ou senta, ou vai andar, fazer caminhada orando, eu não sei como você ora, mas escreva e apresenta ao Senhor quais são as ameaças. E me conta como foi depois que você tomou essa atitude. Amém?
Então agora, eu quero que você abaixe sua cabeça e eu consagro a sua semana, eu consagro os dízimos e as ofertas. Você vai lá nos destaques do Insta e pega os nossos endereços bancários, faça o depósito do seu dízimo, da sua oferta e prepare-se para dar testemunho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu consagro os dízimos e as ofertas dos teus filhos, os que já ofertaram, os que vão ofertar, que o Senhor receba no teu altar de glória e que cada um seja envolvido pelo milagre depois da obediência e segundo a obediência de cada um. Eu abençoo a semana de cada um, eu abençoo a vida de cada um e que o Senhor nos conduza em vitória para que no sábado nós possamos olhar para trás e possamos testemunhar dos teus feitos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu os abençoo, queridos, em nome de Jesus e até amanhã às 7.